Hari Hari Bo, obrigado Senhor, Jai Shila Prabhupada. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Viraja Goswami por Shila Prabhupada Ki Jaya. Madhya 15, Sarvabhauma Bhattacharya oferece braçada ao Senhor, verso 32. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashanti Javana Siha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente grande devoto. Haribo. Hanuman Veshe Prabhu Vriksha Shakalana Lakagade Chadi Pelegada Bhangiya. Manifestando as emoções de Hanuman, Shri Chaitanya Mahaprabhu pegou um grande tronco de árvore e, escalando os muros do forte de Lanka, passou a demoli-lo. Kahamre Ravna Prabhu Kariko Dhaveshi Jagamataka Hari Papi Morimu Savanshi. No êxtase de Hanuman, Shri Chaitanya Mahaprabhu dizia, cheio de ira: onde está o patife do Ravana? Ele raptou Sita, a mãe universal. Agora é minha vez de liquidá-lo, a ele e toda a sua família. Goshanira Veshadeki Loke Chamatkara Sarvaloka Jaya Jaya Balibara. Ao verem o êxtase emocional de Shri Chaitanya Mahaprabhu, todos ficaram muito atônitos e repetidamente passaram a cantar todas as glórias, todas as glórias. Ei Matarasa Jatra Aradi Pavali Utkhana Dwadashi Jatra Dekila Sakali. Shri Chaitanya Mahaprabhu e seus devotos participaram dos festivais conhecidos como Rasa Yatra, Dipavali e Utthana Dwadasi. Significado dado por sua divina graça Srila Prabhupada Ki Jai Jaya. O festival de Dipavali ocorre na noite de lua nova do mês de Kartika, outubro, novembro. O Rasa Yatra, ou a dança da raça de Krishna, acontece na noite de lua cheia do mesmo mês. O Utthana Dwadashi acontece no dia logo após o Ekadashi, na quinzena da lua crescente do mesmo mês. Todos os devotos de Shri Chaitanya Mahaprabhu participaram de todos estes festivais. Ekadina Mahaprabhu Nityanande Lana Dvibhai Yutika
Kaila Nibrite Vasya. Certo dia, os dois irmãos, Shri Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu, consultaram-se mutuamente, sentados num lugar solitário. Kibayuti Kaila Dunreke Hana Rijane Pali Anumana Pati Kaila Bhaktagani. Ninguém pode entender o que os irmãos discutiram entre si. Porém, mais tarde, todos os devotos presumiram qual foi o assunto de que eles trataram. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 24, verso 66. Krishna, a suprema personalidade de Deus. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jato Gata Pitri Grihad Vrajam Editarto. Jato Gata Pitri Grihad Vrajam Editarto. Hatvari Pumsuta Shatani Kritorudara. Hatvari Pumsuta Shatani Kritorudara. Utpadyateshu Purusha Kratubi Samije. Utpadyateshu Purusha Kratubi Samije. Atmanam Atmanigamam Pradayam Janeshu. Atmanam Atmanigamam Pradayam Janeshu. Jato Gata Pitri Grihad Vrajam Editarto. Hatvari Pumsuta Shatani Krito Rudhara. Utpadyateshu Purusha Kratubi Samije. Atmanam Atmanigamam Pradhayam Janeshu. Tradução, vamos repetir. A suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. A suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Conhecido como Lila Purushottama. Conhecido como Lila Purushottama. Apareceu como filho de Vasudeva, mas logo deixou o lar de seu pai, e foi a Vrindavana, para expandir seu relacionamento amoroso, com seus devotos íntimos, Em Vrindavana, o Senhor matou muitos demônios, e depois retornou a Dwaraka, onde, de acordo com os princípios védicos,
Ele teve muitas esposas, que eram as melhores das mulheres, Gerou centenas de filhos nelas, E para estabelecer os princípios da vida familiar, executou sacrifícios que visavam a sua própria adoração, Mahacharya, né? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Como se afirma no Bhagavad Gita 15:15, Vedaischa Sarvairaham Eva Vedya. Por intermédio de todos os Vedas, é a Krishna que se deve conhecer. O Senhor Shri Krishna, dando um exemplo mediante seu próprio comportamento, executou muitas cerimônias ritualísticas descritas nos Vedas e estabeleceu os princípios da vida de Grihastha, casando-se com muitas esposas e gerando muitos filhos só para mostrar às pessoas em geral como ser feliz vivendo de acordo com os princípios védicos. O centro do sacrifício védico é Krishna. Vedaischa Sarvairaham Eva Vedya. Para aperfeiçoar a vida humana, a sociedade humana deve seguir os princípios védicos, pessoalmente demonstrados pelo Senhor Krishna durante sua vida de chefe de família. Todavia, o verdadeiro propósito do aparecimento de Krishna era manifestar como alguém pode participar dos casos amorosos com a suprema personalidade de Deus. Reciprocar casos amorosos em êxtase é possível apenas em Vrindavana. Portanto, logo após seu aparecimento como filho de Vasudeva, o Senhor partiu para Vrindavana. Em Vrindavana, o Senhor não apenas compartilhou de relações amorosas com seu pai e sua mãe, com as gopis e os vaqueirinhos, mas também deu liberação a muitos demônios, matando-os. Como se declara no Bhagavad Gita 4.8, Paritranaya sadhu unam vinashaya chadushkrita. O Senhor aparece para proteger os devotos e matar os demônios. Isso foi plenamente mostrado através de seu comportamento pessoal. No Bhagavad Gita, Arjuna conclui que o Senhor é Purusham Shashvatam Divyam, a pessoa suprema, eterna e transcendental. Também encontramos aqui as palavras Utpadyateshu Purusha. Portanto, deve-se inferir que a verdade absoluta é Purusha, uma pessoa. O aspecto impessoal é apenas um dos aspectos de sua personalidade. Em última análise, ele é uma pessoa. Ele não é impessoal. Ele não é apenas Purusha, uma pessoa, mas é o Lila Purushottama, a melhor de todas as pessoas. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayam mudiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Istavitam Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Dadati Swapadantikam Jato Gataha Pitrigrihad Raja Meditatoho
Hatvari Pumsuta Shatani Kritorudara Utpadyateshu Purusha Kratubi Samije Atmanam Atmanigamam Prathayam Janeshu. A Suprema Personalidade de Deus Shri Krishna, conhecido como Lila Purushottama, apareceu como o filho de Vasudeva, mas logo deixou o lar de seu pai e foi a Vrindavana para expandir seu relacionamento amoroso com seus devotos íntimos. Em Vrindavana, o Senhor matou muitos demônios e depois retornou a Dwaraka, onde, de acordo com os princípios védicos, ele teve muitas esposas que eram as melhores das mulheres. Gerou centenas de filhos nelas e, para estabelecer os princípios da vida familiar, executou sacrifícios que visavam a sua própria adoração. Então podemos imaginar, podemos ver como a Suprema Personalidade de Deus não só é uma pessoa, não só é uma pessoa que é a melhor das pessoas, como é tão benevolente, que vem aqui e dá o próprio exemplo para que nós possamos aprender sobre todos os aspectos como ser verdadeiramente prósperos e felizes. É incrível isso, porque não existe perfeição fora da devoção por Krishna, não existe perfeição fora do Sator Vrite, do trilhar, do seguir os passos do Acharya. Só que Deus é o maior dos Acharyas. Todos os Acharyas representam Krishna. Todos. E Krishna é o maior dos homens exemplares, quando ele aparece aqui como um homem. Um homem perfeito. Perfeito. Então a explicação resumida aqui de que ele aparece como Lila Purushottama, porque Lila Purushottama quer dizer a melhor de todas as pessoas. Não só é uma pessoa, como é a melhor de todas as pessoas. Mas logo é levado para Vrindavana. E em Vrindavana ele executa suas atividades, que ele explica no Bhagavad Gita, que ele que milênio após milênio, onde quer que haja um declínio das práticas religiosas, das atividades piedosas, e uma ascensão de pessoas ímpias, atividades ímpias, pessoas demoníacas, não religiosas, que aí ele próprio desce para restabelecer isso. Então ele vai para Vrindavana para ter seu relacionamento com seus pais adotivos, Nanda Maharaja e Mãe Yashoda. Realize esses passatempos, aniquilando com esses demônios todos, satisfazendo seus devotos, protegendo seus devotos, que é o que ele promete, Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam. E depois, já na sua maturidade, ele vem para Dwaraka e desposa tantas rainhas, tantas mulheres que, como Shukadeva Goswami diz aqui, faz questão de dizer que eram as melhores das mulheres. E aí ele dá o exemplo
do chefe de família, como que alguém deve ser na vida familiar. E o centro é sempre o mesmo. A meta é sempre a mesma. Porque se nós recobrarmos nossa memória, nós vamos ver que com 7 anos de idade, ele ergue a colina de Govardhana em Vrindavana para proteger os habitantes de Vrindavana, as vacas, os animais, da ira de Indra, que é um semideus, porém estava orgulhoso e agindo de maneira demoníaca, querendo inundar a terra de Krishna. E ele protege os devotos, os habitantes de Vrindavana ali, de maneira tão íntima e carinhosa. Mas o centro era esse aqui. Ele estava dando exemplo de que quem deve ser adorado é Krishna, e não nenhum semideus e nada mais. Quem tem que ser adorado é Ele. Muito menos deixar alguém adorando demônios. Então, já como criança, ele está dando esse exemplo, que nós devemos adorar a Krishna. Mais nada. Pujanam Vasudevasya. Temos que adorar Vasudeva, que é tudo. Manifestado aqui na pessoa original, que é essa pessoa que é tudo, presente nesse mundo. Então, nós temos que adorar a Krishna. Está dando exemplo para todo mundo. Porque os habitantes de Vrindavana estavam fazendo um sacrifício de adoração a Indra. E Krishna viu que isso é um desvio filosófico. Não precisa, não é necessário isso quando se adora a Ele, quando se faz oferendas amorosas a Ele. Fazendo isso, todos os semideuses ficam satisfeitos. Fazendo isso, há completa harmonia, prosperidade e felicidade no planeta. Então não é necessário. Ele estava dando um exemplo de como ele tem que ser o centro, sempre. Sempre. Mas quem entende isso são só os devotos. E quem é mais avançado em compreensão espiritual, mais entende que Vasudeva Sarvam Iti, é só Vasudeva que é tudo e portanto só Vasudeva, Pujanam Vasudeva, que deve ser adorado. Mas essas grandes almas são muito raras de se encontrar nesse mundo, e as melhores delas estão ali em Vrindavana. Samahakma Sudurlabha, só grandes almas. Então, ao mesmo tempo que ele mostra que ele é o maior e o melhor, a maior e a melhor das pessoas, Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha, matando os demônios, ele também acaba com o orgulho do rei dos céus e mostra que Yantideva Vratadevi, adorar semideus também é ignorância. Que ele que deve ser adorado, Pujanam Vasudevasya. Muito importante isso. E depois ele vai para Dwaraka e mostra como o chefe de família tem que agir para ser realmente próspero e feliz e acertar na vida. Acertar. Fazendo o quê? Adorando Krishna. Aí. Ele teve muitas esposas que eram as melhores em Dwaraka. Das mulheres, gerou centenas de filhos nelas, e para estabelecer os princípios da vida familiar do Grihastha Ashram, porque o sistema de Varnashram existe só para isso, não se diz Haritoshana, para todo mundo satisfazer Deus e nada mais. Executou sacrifícios que visavam a sua própria adoração. Então ele estava deixando claro que ele tem que
ser adorado sob todos os aspectos, por todos. Por todos. Em qualquer varna, em qualquer ashram. Krishna é que deve ser adorado. Qualquer outra coisa é equívoco, desvio, ignorância. Então o Prabhupada já começa o significado aqui falando que Vedaishya Sarvairaham Bevamedya, que significa que eu sou a verdade que deve ser conhecida também. O Prabhupada falou, por intermédio de todos os Vedas, é a Krishna que se deve conhecer. O Senhor Krishna, dando um exemplo mediante seu próprio comportamento, executou muitas cerimônias ritualísticas descritas nos Vedas e estabeleceu os princípios da vida familiar, da vida de Grihasta. Então não importa a situação que nos encontramos agora, o que importa é que nós temos que ter fixos na mente que Krishna tem que ser o centro para qualquer um, em qualquer varna, em qualquer ashram. Porque é Ele que tem que ser conhecido. O que significa conhecer Krishna? Adorar aquele que é a verdade última, absoluta, transcendental. Porque o resto você vai fazer o quê? Lidar com mentira? Qualquer outra coisa vai ser mentira. Não é a verdade. Não é a verdade última, a verdade absoluta. Então, sobre todos os aspectos, o que fica enfatizado é que nós temos que ser devotados a Krishna, que nós temos que adorar Krishna, que nós temos que ter uma relação de amor espontâneo com Krishna, porque essa é a atitude que torna qualquer ser humano, em qualquer varna, em qualquer ashram, perfeito. Perfeito. O ser humano se torna perfeito quando ele desenvolve as qualidades de Krishna como ser humano. O ser humano se torna perfeito, consegue desenvolver as qualidades de Krishna quando ele está intimamente ligado a Krishna por serviço amoroso, por atração amorosa. Por isso é que ninguém mais perfeito que as gopis, que os pastorzinhos, que os pais de Krishna, Nanda, Maharaja, Yashoda Mata, porque são intimamente ligados a Krishna por amor espontâneo, ininterrupto, ininterrupto. Não conseguem se desviar. Lembrem-se que o verso de ontem falava que as gopis criticam Brahma, o Criador, por ter feito olhos que precisam piscar. Nesse piscar de olhos, elas tinham que parar de ver o belo rosto de Krishna, o belo corpo de Krishna, a bela forma transcendental de Krishna. Então imagine só esse nível de apego. Isso demonstra o nível, a intensidade da devoção. Como falei ontem, como fala o Vishnu Purana, Sahadhisthana, Mahatidhan, Saborra Satya Vibrahma, Yamuhurtan, Shanam Vapi, Vasudevan, Latintaye. Esse esquecimento aí, mesmo que seja por um instante, que é um instante mais breve do que um piscar de olhos, porque não vê, porque não. Para quem é muito apegado, para quem está completamente apegado a Krishna, esse segundo, esse instante é considerado, como explica o Vishnu Purana, a maior perda, a maior ilusão, a maior loucura, a maior anomalia. Então esse apego demonstra o nível de devoção. E quanto mais alto o nível de devoção, melhor cidadão. Isso é inegável. Isso é inegável. Quem pode duvidar disso se isso está... Chaitanya Mahaprabhu falou várias vezes que o que significa alguém realmente ser educado.
Chaitanya Mahaprabhu falou que verdadeira educação significa ser cheio de devoção por Krishna. Quanto mais devoto de Krishna, mais educado. Quanto mais devotado, mais educado. Ah, Prabhu, como é isso e tal? Porque a gente acha que educação significa formação material, né? Mas não é. Não é. Verdadeira educação é verdadeiro conhecimento da verdade absoluta. Porque Krishna falou que é só isso que se destinam todos os Vedas, todas as escrituras, para iluminar a pessoa nesse sentido. Um devoto naturalmente se torna o melhor dos cidadãos, naturalmente. Quando Narada Muni, quando o Sr. Chaitanya está explicando o Sri Chaitanya Charitamrita no Madhya Lila 24, as explanações sobre o verso Atmarama, do verso Atmarama, né? Chaitanya Mahaprabhu explicou esse verso para Sanatana Goswami de 61 maneiras diferentes. E no meio dessa conversa aí, Narada Muni foi lembrado pelo Sr. Chaitanya porque ele contou para Sanatana Goswami a história de quando Narada encontrou um brigário, um caçador, e tornou esse caçador um devoto puro de Krishna. Deu a misericórdia para o caçador, e o caçador, o brigário, se tornou um devoto puro de Krishna. Eu não vou lembrar toda a história aqui, porque é longa, mas ele, resumindo, ficava feliz de matar os animais e ver, antes de mais nada, os animais agonizando para morrer. Porque ele tinha sido treinado assim pelo pai dele, fazia parte da vida dele. E Narada Muni falou: não faça mais isso, para com isso. Se você quer matar, mata e come, mas não deixa o animal sofrendo assim. Ah, mas porque a gente gosta de ver, né? E Narada Muni pregou para ele, mostrou para ele que isso ia causar muito sofrimento para ele nas próximas vidas, e que ele ia, quer dizer, resumindo, quer alguém mais tosco do que um brigário, um caçador? E Narada, como o guru, como o exemplo de melhor associação impossível, iluminou o caçador e fez o caçador entender que ele deveria parar de caçar, quebrar o arco dele. Ele fala que, nossa, se eu quebrar meu arco, como que eu vou conseguir me manter e manter minha esposa, minha família, se essa é a minha maneira de eu ganhar pão? E Narada falou: não, acredite em mim que eu vou te manter, eu trago tudo que você precisar para te manter. O mestre espiritual, o Acharya, ele representa Krishna. Krishna falou isso. Amanyas Chintayantoman Janapari Pasati Teshani Jabhyuktanan Yoga Shaman Vahmiyan. Para aquele que se rende a mim, eu trago tudo que lhe falta e preservo tudo que ele tem. Então não precisa se preocupar com nada quando está buscando o conhecimento da verdade absoluta, o desenvolver da relação amorosa pura com Krishna. Não tem que se preocupar com nada mais. Aí tanto isso foi verdade que o caçador fez tudo como Narada Muni instruiu, aceitou as instruções de Narada como mestre espiritual, ficou lá adorando Tulasi na aldeia que ele vivia caçando. E quando todo mundo soube que ele tinha se convertido ao Vaishnavismo, todo mundo levava boca para ele, cereais, levava, porque ele ficava lá adorando Tulasi e parou de matar os animais. Ele ficou muito impressionado com o poder de Narada quando Narada recuperou os animais que estavam agonizando, praticamente mortos. E os mortos também, javali, coelho, veado, os animais saíram correndo, e ele acreditou piamente. Pessoa ignorante precisa ver milagre, né, para desenvolver fé. Jesus Cristo falou que o milagre só serve para os tolos. Porque quem não é tolo não precisa ver nada mirabolante assim para acreditar no poder
tanto de Deus quanto do seu representante, do mestre espiritual. Então foi assim. Narada Muni instruiu ele que ele ficasse ali cantando as glórias de Krishna, cantando o santo nome, circunambulando Tulasi, regando Tulasi, fazendo a adoração dele, e foi embora. Aí um belo dia voltou com Parvata Muni, amigo de Narada Muni, para fazer uma visita para o discípulo, e quando chegou aconteceu, abreviando bem rapidamente, que o caçador, quando viu Narada vindo com Parvata Muni lá de longe do ashram dele aqui, ele quis se aproximar de Narada para prestar reverências, mas tinham muitas formigas espalhadas pelo chão, andando assim. Ele, com um pano, ia limpando as formigas assim, para poder prestar reverência para Narada Muni, porque ele não queria sequer deitar em cima, pisar, pisotear, matar uma formiga insignificante. Vejam só o poder da transformação de quem ouve e segue o Acharya, o devoto exemplar. E como eu falei no começo, Krishna é o Mahacharya, ele é o exemplo, porque ele é o Guru original, Balarama. Ele é o exemplo perfeito a ser seguido. E aí, Parvata Muni fala: você é uma pedra filosofal, Narada. Você é uma pedra de toque. Como você fez isso com o caçador? Mesmo o caçador ficou meio assim, sem entender como ele próprio podia estar já, ele que vivia fazendo os animais, espontaneamente fazendo os animais sofrerem, não conseguia mais sequer matar uma formiga insignificante. Mas Narada esclareceu isso no verso 272. Narada Muni falou, Narada Karre. Narada Karre quer dizer, Narada Muni disse, né? Vyadaei Nahaya Ascharya Hari Bhakti Hinsa Shunya Raya Sadhuvarya Hinsa Shunya Raya e Sadhuvarya quer dizer tudo, né? Falou tudo aí. Então Narada Muni disse: meu querido caçador, tal comportamento, como aquele que estava tendo de limpar o chão para poder prestar reverência para Narada Muni, tal comportamento não é nem um pouquinho, nem um pouco espantoso. Isso que você está fazendo, essa atitude sua, não é nem um pouquinho espantosa, né? Tal comportamento não é nem um pouco espantoso. Por quê? Quem pratica serviço devocional, Narada falou, é naturalmente não violento, não invejoso. Hinsa Shunya Raya quer dizer não violento e livre da inveja. Sadhuvarya, ele é o melhor dos cavalheiros, o mais honesto. Quem pratica serviço devocional. Hari Bhakti. Hari Bhakti Shunya, Hinsa Shunya, Raya, Sadhuvarya. Poxa, quer prova maior do que essa? Meu querido caçador, tal comportamento completamente baseado em bondade, em respeito para com todas as outras entidades vivas, não é nem um pouco espantoso para quem executa serviço devocional, porque quem executa serviço devocional é naturalmente não violento. Ele é o melhor
dos cavalheiros. Ele não só é não violento porque ele está livre da inveja. Só é não violento quem é livre da inveja, quem está livre da inveja das outras entidades vivas. Ele não só é não violento porque é livre da inveja, bem como ele é um cavalheiro perfeito, o melhor dos cavalheiros e o mais honesto. Esse é o poder da transformação de Bhakti, de serviço devocional. Será que alguém tem ainda alguma dúvida de que esse é o melhor caminho e único? Porque esse caminho, o próprio Krishna, sob todos os aspectos, em todas as fases de ashram, que quando ele vem aqui na Terra, ele vive, ele mostra, ele demonstra, ele dá esse exemplo. Será que isso aí, será que a gente ainda tem que ficar discutindo isso e aquilo? Eu acho que não. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada que Jai.